gerando rede de drenagem a partir de modelo digital de elevação. Neste vídeo, veremos como gerar os canais de drenagem de uma bacia hidrográfica utilizando o modelo digital de elevação e o GRESS no QGIS. Existem várias formas de se extrair uma rede de drenagem no QGIS. Por exemplo, o SAGA-GIS, o Towden e o GRESS. Mesmo no GRESS, existe mais de um algoritmo que faz esse trabalho, por exemplo, o R.TerraFlow. Porém, neste vídeo, focaremos no algoritmo R.Watershed e ao longo do vídeo, pretendo deixar claro o porquê desta escolha. Vamos então entender como o R.Watershed funciona. Para começar, o algoritmo trabalha com células vizinhas. Cada célula em um raster pode ter 8 outras células que a tocam. E o trabalho do R.Watershed é, a partir dessa célula central, verificar a relação dela em termos de altitude com as células vizinhas e como se comportaria um fluxo de água a partir dela. O R.Watershed usa um algoritmo de pesquisa de custo mínimo, A elevado a T, projetado para minimizar os erros existentes em um modelo digital de elevação. Comparado ao R.TerraFlow, este algoritmo fornece resultados melhores em áreas de baixa inclinação, bem como modelos digitais de elevação construídos com técnicas que confundem topos de dossel, copas de árvores, com elevação do solo, como é o caso do SRTM. Se os divisores de bacias contiverem declividades de plana a baixa, o R.Watershed gerará melhores resultados que o R.Waterflow. Além disso, se o modelo digital de elevação contiver dossel florestal misturado com áreas não cobertas, de dados SRTM, levantamento de radar ou produtos semelhantes, o R.Watershed gerará melhores resultados de bacia que o R.Waterflow. O algoritmo R.Watershed oferece 2 métodos para calcular o fluxo superficial. O método Single Flow Direction, SFD, D8, que é direção de fluxo único, ou o método Multiple Flow Direction, que é direção de fluxo múltiplo, MFD. O método SFD considera a elevação da célula central, que é a célula que você está analisando, e todas as 8 células em torno. E considera o fluxo da célula central para a célula de menor altitude. Com o MFD, o fluxo de água é distribuído para todas as células vizinhas com altitude inferior à célula central, a célula que você está analisando, usando a inclinação da célula em direção às células vizinhas como fator de ponderação para uma distribuição proporcional, fazendo a ligação então entre as células com um caminho de menor custo. Como resultado, depressões e obstáculos são atravessados com uma convergência de fluxo graciosa e não abrupta. Como foi dito então, o algoritmo pondera o fluxo de acordo com as diferenças de elevação entre as células e verifica posteriormente para cada célula qual seria a célula para a qual o fluxo seguiria, considerando o caminho de menor custo. Esse modelo faz com que não seja necessário fazer o processo de preenchimento de depressões do MDE antes de utilizá-lo. Tal procedimento necessário para muitos algoritmos hidrológicos pode mascarar depressões reais na área da bacia. Na sequência, gera um raster de fluxo acumulado, que contém o valor absoluto da quantidade de fluxo terrestre que atravessa cada célula, calculado em número de células. Áreas sem dados de elevação, células mascaradas com valor null ou no data, são ignoradas. Serão tratadas como se estivessem fora da borda da região. E essas áreas ignoradas reduzirão a memória necessária para a execução do programa. Para mais detalhes sobre o funcionamento desse algoritmo, recomendo a leitura do manual do GRESS, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vamos ver agora como funciona esse algoritmo na prática, considerando uma bacia em estudo. Para este estudo, nós iremos utilizar um modelo digital de elevação que foi obtido neste vídeo aqui. Ele está aqui dentro da pasta do nosso projeto, BDG, Projeto Campo Mourão, TMP. Eu coloquei ele dentro da pasta aí do GRESS. Vamos selecionar. Trazer para cá. Então é esse modelo. Ele é composto por 2 cenas SRTM, as quais foram feitas mosaico neste vídeo aqui. Além disso, vamos utilizar um limite de bacia hidrográfica. Vamos pegar aqui, bacia SHP.
O trabalho que a gente vai fazer pode ser feito com a cena toda, eu não precisaria fazer só do limite da bacia. Porém, isso vai demandar mais processamento e vai demorar mais. Por isso, previamente foi gerado um limite dessa bacia. Caso a área que você vai trabalhar tenha um limite de bacia, você pode usar esse limite que você tem para ter uma ideia da localização. Porém, para o nosso estudo, neste vídeo aqui, nós geramos esse limite de bacia para agora a gente poder recortar. Aproximar um pouquinho da área. Adicionados dados, posso mudar a minha câmera do lugar para não tampar as ferramentas que nós vamos usar aqui do lado. Agora vamos recortar essa área para o limite da nossa área de estudo. Vamos vir aqui em Raster, Extrair, Recortar Raster pela extensão. Camada de entrada vai ser o modelo digital de elevação. Extensão de recorte, eu clico aqui no botão. Desenhar na tela, aqui eu tenho minha área. Eu posso pegar um pouquinho para cima aqui, um pouquinho para baixo, um pouquinho para o lado, de modo que o meu recorte fica um pouco maior do que a bacia. Se o limite que você tem é de outra fonte, é bom deixar essa margem de segurança para o caso de haver alguma diferença assim, em função de escala. Seleciono a área, soltei, e aí ele trouxe as coordenadas para cá. Ele pergunta aqui, ó, valor sem dados. O número que podemos utilizar aqui é menos 9.999. Considerando o modelo digital de elevação, esse valor fica dentro do tipo de dados, mas não é um valor real que a gente pode encontrar, com exceção de fossas nos oceanos. Em parâmetros avançados, eu vou mudar o perfil para alta compressão e aqui salvar o arquivo. Vou criar agora um projeto novo para essa pasta. Esse projeto vai ser projeto underline BH de bacia hidrográfica underline aí o nome dessa bacia. Dentro da pasta aqui eu crio uma nova pasta MDE, modelo digital de elevação, e dentro dela eu vou salvar como MDE underline BH da bacia. Salvar, executar. Vou esperar um pouquinho para ele terminar. É rápido esse processo. Terminou, vou dar close. Aí nós vimos, ó, ele foi recortado e já adicionado aqui. Eu desligar o outro, trazer para cá, ó, ele fica certinho. Aí agora o que eu posso fazer? Eu posso retirar o SRTM daqui que eu não preciso mais, remover camadas. Então eu fiquei só com essa camada aqui, que é a camada que a gente vai trabalhar. Para gerar então a nossa rede de drenagem, vamos aqui em processamento, caixa de ferramentas. Aqui na caixa de ferramentas, nós vamos pesquisar pela ferramenta Watershed. Ó, só comecei a escrever o nome, ela já apareceu. Clico 2 vezes, ela abre aqui. Vamos agora selecionar a camada de entrada. Então, aqui a nossa camada de entrada é a elevação. Para a camada de elevação, nós vamos utilizar o modelo digital de elevação que nós recortamos. Poderíamos entrar com um raster com depressões reais, um raster que tivesse o fluxo terrestre, um raster com terrenos com perturbações e um raster com bloqueios no terreno. Se eu tiver essas informações, eu posso entrar com elas, mas elas são opcionais. Ele vai criar mesmo eu não tendo. Porém, se tiver essas informações, elas vão refinar o meu mapeamento. Entramos aqui agora no menor tamanho da bacia hidrográfica externa ou exterior. Esse valor aqui, ele vai definir para a gente não o tamanho das microbacias dentro dele, mas o tamanho da bacia de início, de ordem 1 dos rios. Então essas bacias iniciais, quantas células vão cobri-las? Esse valor aqui ajuda a definir a resolução da bacia. Quanto menor esse valor, melhor a resolução. Normalmente aqui nós encontramos na literatura valores em torno de 300 a 500. Para áreas bastante planas, eu aconselho utilizar um valor aqui entre 100 e 300. Nós vamos usar 100 aqui e dá para trabalhar. Ah, usei 100, ficou ruim, eu quero melhorar. Então dá para trabalhar esse valor analisando o resultado. O fator de convergência MFD faz com que valores mais altos vai convergir mais fortemente e valores mais baixos vai convergir menos fortemente. Ou seja, ele usa mais ou menos a ponderação das células. Quanto maior esse valor, menor peso ele vai dar para a ponderação. Ele vai focar principalmente naquela célula mais baixa. Esse fator, se esse número for muito alto, pode diminuir o número de pequenas bacias. A recomendação do manual do algoritmo é utilizar o fator 5. Podemos utilizar 5 e depois testar para adequar. Testar valores maiores ou menores para adequar, mas mantemos 5 aqui. Máximo memória para ser usada, podemos deixar isso aqui em branco, ele usa a memória total. E o método que ele vai usar para a geração.
Ele permite usar o single flow, o D8. Mas se a gente usar o D8, nós vamos estar desprezando a convergência. Ele vai criar canais mais abruptos. E o padrão no algoritmo é o Multiple Flow Direction. Então, podemos manter isso daqui. No próximo ponto, a gente vai decidir se vamos utilizar a memória RAM do computador ou se vamos utilizar a memória em disco. No manual, ele dá uma ideia para a gente calcular isso daqui. A gente só vai marcar esse flag se tiver pouca memória disponível no computador para trabalhar. Mas como é que a gente sabe se tem pouca memória ou não? Vamos olhar aqui, ó, a nossa camada, botão direito nela, propriedades, ver aqui informação e aqui em dimensões. O tamanho da nossa camada está aqui. Vamos olhar quantas células ela tem. 1713 vezes 2.862. 2.862. Dá quase 5 milhões de células. Olhando no manual, nós vemos as seguintes informações. A versão RAM requer um máximo de 31 megas de RAM para 1 milhão de células. Então aqui eu tenho, vamos dizer, 5 milhões. Vamos apagar aqui. 5 vezes 31. Me dá 155. Eu tenho 155 megas de RAM disponível? Como é que eu vou saber isso? No Windows, nós conseguimos ver isso daqui no monitor de recursos. Deixa eu abrir ele aqui. Monitor de recursos, memória. Memória disponível, 22.475 megas. Eu preciso de quanto? 155 megas. Então, eu tenho memória disponível para trabalhar. Cancelo. Não preciso marcar essa opção. Aqui seria manter apenas fluxo horizontal e vertical. Lembrando que uma célula ela tem 8 direções. Seria, em vez de considerar as 8 direções, ela considerar só 4. Para cima, para baixo, direita e esquerda. Tá? Aí é só horizontal e vertical. Mas, de novo, não precisa. O próximo aqui, usar valor positivo de acumulação, mesmo para áreas subestimadas. Esse daqui eu recomendo. Faz o teste, verifica. Se tiver muitas áreas subestimadas, volta e testa. Dá para trabalhar e testar a tua bacia e ver o resultado. E por último, embelezar áreas planas. Também a mesma coisa. Faz o teste e vê o resultado. Agora, nós temos os arquivos de saída. Aqui em parâmetros avançados, são parâmetros avançados do GRASS. Não vamos fazer alterações nele, mas vamos ver os arquivos de saída. Nesse primeiro aqui, nós temos o fluxo acumulado. Seria o número de células drenadas por uma única célula. Vou clicar aqui em 3 pontinhos, salvar no arquivo e salvar lá no banco do nosso projeto. Projeto BH Mourão, MDE. Ele vai gerar raster aqui, tá? Então, o modelo digital de elevação. E esse daqui, nós vamos chamar de flow, _accum, fluxo acumulado. O próximo, drainage direction, direção da drenagem. Salvar no arquivo. Esse nós vamos chamar de drainage dir. Esse próximo são as bacias, as bacias identificadas. Salvar no arquivo. Vou chamar isso daqui de W, watershed, basin. O próximo, stream segments, segmentos de rio. Salvar no arquivo. Vamos chamar de stream seg. Half basins, meias bacias, ou subbacias. Half basins, que é as divisões internas das bacias de drenagem. O comprimento da declividade no terreno, que é o fator LLS, para a fórmula USLE, que é a equação de perda de solo, que nós não vamos trabalhar nesse vídeo, mas podemos trabalhar futuramente. Só vou salvar esse arquivo como LS Slope. Então, é o LS, que é o fator LS. Esse próximo aqui é a própria declividade. Salvar no arquivo, vamos salvá-lo só de Slope. O primeiro é o comprimento, esse aqui é a declividade em si. Índice topográfico, vamos chamar o índice topográfico de TCI. E o índice de potência de fluxo de saída, vamos salvar como SP, Stream Power. Salvar. Todos eles estão conectados aqui. Então, vão ser geradas essas camadas e vão ser abertas. Então, eu venho aqui em executar e espero terminar. Ele dá algumas mensagens de erro aqui, antes de terminar. Vou subir aqui e mostrar. Ele dá uma mensagem de erro aqui, falando sobre o formato que ele está salvando. Ele vai falar que no formato TIFF, a tabela de cores que eles estão usando vai ser suportada apenas se for byte ou int 16. Se o formato for outro, ela não vai suportar apenas essa tabela de cores. De resto, está ok. Ele terminou o algoritmo, eu posso fechar aqui e vamos ver o que foi gerado. Vamos desligar tudo aqui e ver em ordem.
Marcar tudo. O primeiro deles gerados foi o fluxo acumulado. Foi esse daqui, certo? O primeiro que a gente marcou. O fluxo acumulado, a gente consegue ver aqui, ó, no centro, o principal rio. Está bem marcado aqui o rio principal da bacia. É muito claro. Aquele canal que recebe uma maior quantidade de fluxo. A gente consegue perceber aqui, ó, que ele vai um pouquinho além da área da nossa bacia. Depois nós vamos editar esse limite da bacia para abranger essa área aqui também. Mas isso é um trabalho para depois. Direção de drenagem, ele mostra aqui a direção, considerando 8 direções. Lembrando aquela célula, ele começa do canto superior direito e vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 direções. Então, essa célula aqui vão apresentar valores de 1 a 8. A bacia de drenagem, se manter o padrão de cores que ele apresenta, nós vamos ver assim, mas nós conseguimos verificar isso aqui melhor se mudar a simbologia para banda simples cinza. Ó, aqui nós conseguimos ver melhor, até dá para desligar a bacia aqui, nós conseguimos ver melhor os limites, tanto da grande bacia como bacias menores dentro dela. Já o Ralph Bassin, ele mostra a bacia ou a área de drenagem de cada segmento de rio, ó, inteiro aqui, a área de drenagem de cada segmento. E o que a gente queria fazer aqui? Segmentos de rio, stream segmentos. Se aproximar, nós vemos, ó, os segmentos para toda a nossa área, dentro da bacia. E aí nós temos o fator LS, que ele dá o comprimento aqui da declividade, fator S, que é a declividade, e o TCI, que é o índice topográfico, e a potência do rio, stream power, o índice de potência do fluxo de saída. Quanto maior esse valor, maior deve ser a quantidade de água naquele ponto. Mas o foco nosso aqui nesse vídeo era gerar a rede de drenagem. Ela está gerada aqui e cada segmento tem uma cor aqui, ó, para diferenciar. Cada pedacinho está com uma cor. Num próximo vídeo, nós veremos como transformar essa rede de drenagem que está aqui no formato raster para um formato vetorial e fazer edição vetorial, se necessário, tanto nela quanto no limite da bacia. Vamos agora salvar nosso projeto, dar um zoom daqui, até deixar desligado, fica ligado só a bacia. Vamos aqui em projeto, salvar como? Vou salvar onde? Dentro da pasta onde estão meus dados. É projeto BH Moural. Então aqui, ó, não vou salvar lá dentro não, vou salvar aqui fora e dar o nome disso daqui de BH Moural, bacia hidrográfica do Mourão. Vou dar salvar. Salvei o projeto porque vamos continuar trabalhando com ele. Em um próximo vídeo, vamos ver como converter esse valor aqui que está em raster para uma rede de drenagem vetorial, para vetores. Como fazer esse trabalho e, se necessário, fazer edição nessa camada. E também editar a bacia para essa área inicial nossa aqui, para ela realmente terminar aqui na foz e não um pouquinho antes como está. Lembrando, ela está terminando aqui um pouco antes, porque em área de planície a delimitação automática de bacia não funciona muito bem. Essa área aqui muito plana, bem próximo da foz. Então esse processo aqui a gente vai finalizar manualmente. Até aprendemos como fazer edição, caso seja necessário. É isso então por hoje. Nos vemos em um próximo vídeo e bom trabalho no QGIS para vocês.